Então, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 1 até os versículos 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Nessa manhã fria, no dia 30 de junho do ano de 2024, possivelmente a mais fria manhã de domingo deste ano, que já tivemos e que viríamos a ter. Hoje, quando eu acordei, fazia 4 graus, 3, 4 graus. Agora está um pouquinho mais quente, mas o frio ainda nos alcança, mas é um belo dia. Um dia que o Senhor fez e que, neste dia frio, a palavra do Senhor possa aquecer os nossos corações. A palavra de Deus, ela tem esse poder não só de aquecer, mas de dar vida a mortos. E nós vamos pregar hoje, vamos dar início nessa manhã à série de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é a carta que expressa com a maior clareza em toda a Escritura o coração do Evangelho. Podemos dizer, inclusive, que o tema dessa carta é o Evangelho. O Evangelho de Deus, expressão que Paulo usa aqui nos versículos que nós lemos, ou também o Evangelho de Jesus Cristo, porque o conteúdo desse Evangelho é nada mais e nada menos do que Jesus Cristo. E essas palavras, essa carta, essa mensagem que é transmitida, ela tem poder, portanto, de dar vida a mortos, de transformar completamente as pessoas e de aquecer o nosso coração. E a minha oração é que nessa manhã, portanto, o Senhor nos aqueça, nos transforme, nos impacte pelo poder da sua palavra. E esses versículos, esses poucos versículos que nós lemos aqui, fazem parte da introdução ou da saudação de Paulo aos destinatários, ou seja, aos cristãos, à igreja que estava localizada na cidade de Roma, a capital do Império Romano, por volta aí do ano 57 depois do nascimento de Cristo. E nessa manhã, a minha ideia é expor essa saudação, que de alguma maneira vai dar a tônica de toda a carta de Paulo aos Romanos. Ela vai, por meio de algumas expressões chaves, Paulo está aqui antecipando aquilo que ele vai tratar ao longo dos 16 capítulos dessa carta. E essa saudação de Paulo, ela pode ser dividida em 3 pontos. Primeiro, o remetente, ou seja, quem é o apóstolo Paulo, ele se apresenta. Em segundo lugar, o conteúdo da carta que ele antecipa ao falar do Evangelho. E em terceiro lugar, os destinatários da carta, a igreja que está em Roma, e como eles são caracterizados pelo apóstolo Paulo. Esses seriam os 3 pontos da nossa mensagem, ainda que antes de falarmos desses 3 pontos, eu vou fazer uma breve introdução à própria carta de Paulo aos Romanos, ou seja, falarmos um pouquinho a respeito da igreja de Roma, da vida de Paulo, do contexto histórico que ela foi escrita e do que trata efetivamente a epístola. Então já passemos de imediato para este primeiro ponto, essas considerações introdutórias que eu peço licença à igreja para fazer aqui neste momento antes de expormos o texto bíblico.
E desde já, né, veja, quando eu fiz a abertura ali, eu já mencionei que a carta foi escrita por volta do ano 57, que ela foi direcionada à igreja de Roma, que Roma era a capital do Império Romano, né? Essas são informações básicas. E ela foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Ele se apresenta aqui no versículo 1 como apóstolo chamado por Deus. Ele não era um dos 12 apóstolos, todos nós sabemos disso. Ele não viveu com Cristo, ele não seguiu a Cristo, mas ele viu o Cristo ressurreto que apareceu a ele a caminho de Damasco. Quando ele ia para Damasco, capital da Síria, região da Síria, para perseguir a igreja recém-nascida, os cristãos que viviam naquela cidade. Paulo, portanto, no início era inimigo do povo de Deus. Ele perseguiu, ele botou na prisão e muito provavelmente ele participou da execução de pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Esse Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo a caminho de Damasco, portanto. E ali ele foi chamado tanto para seguir a Jesus Cristo, mas também a padecer pelo nome de Cristo. E ele padeceria na medida em que ele exerceria o seu ministério como enviado, ou seja, apóstolo. O significado da palavra apóstolo é enviado, mensageiro. Ele foi enviado por Deus, pelo próprio Cristo, para transmitir o evangelho àqueles que não eram judeus, ou seja, os gentios, aqueles que não conheciam a Deus, os pagãos. Este é o ministério dele, este é o remetente. É Paulo que escreve esta carta. E ele escreve num momento em que ele está fazendo uma viagem missionária. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto e lá ele tinha um tempo para escrever. E a carta que ele escreve, essa carta aos Romanos, ela tem uma característica que a distingue de todas as demais cartas, tanto as cartas de Paulo como as outras cartas de outros apóstolos, de outras lideranças da igreja primitiva. É que esta carta ela é praticamente um tratado teológico, em certo sentido. Especialmente, não apenas, mas especialmente os 8 primeiros capítulos são uma exposição quase que sistemática, se é possível falar assim. Lá naquela época não era comum exposições sistemáticas, lógicas, organizadas, mas é o mais próximo que nós temos aqui de uma exposição sistemática do Evangelho, o coração do Evangelho. Se nós não tivéssemos essa carta em nossas Bíblias, nós teríamos perdido muito da nossa compreensão do significado da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa carta tem um poder, e por ser um tratado que resume tão bem, explana tão bem o significado do Evangelho, ela tem um poder tão grande que ao longo da história ela impactou diversas lideranças fundamentais da igreja, ela esteve por trás de grandes avivamentos. Na igreja antiga, um dos maiores pregadores da igreja antiga, Crisóstomo, adorava essa carta e dizia que ele lia para ele mesmo uma vez por semana em voz alta a carta aos Romanos para se lembrar do cerne da mensagem do evangelho que ele pregava todos os dias na igreja que ele pastoreava. Mais adiante, Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja, se converteu, teve o seu processo, a sua conversão dramática ocorre quando, em uma visão, ele pega o livro e lê, e ele dá com um texto da carta de Paulo aos Romanos. Mais adiante, séculos depois, Lutero tem após uma série de lutas internas, na sua consciência, acusando contra o pecado, na sua ansiedade, por causa da justiça de Deus e o seu medo de ser condenado, ele teve a sua consciência tranquilizada quando ele compreendeu o Evangelho ao ler Romanos, no capítulo 1, a justiça de Deus que se revela. E mais adiante, séculos depois, John Wesley, foi mencionado aqui na oração do Isaac, John Wesley também teve a sua vida transformada quando leu a carta aos Romanos no texto que falava da justificação pela fé. E John Wesley, talvez vocês não saibam, mas ele foi um dos líderes de um dos primeiros grandes despertamentos da igreja evangélica na Inglaterra e nos Estados Unidos, séculos atrás. Ele não é apenas o fundador da igreja metodista, até porque não era esse o propósito dele, mas foi um líder de um grande avivamento que deixou impactos no movimento evangélico que até hoje se fazem sentir. E tudo isso começa, portanto, com uma leitura da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é um dos livros mais impactantes da Escritura e do Novo Testamento. E é por isso
que é um desafio para todos nós, para mim e para os demais obreiros, expor essa carta. Nós sempre pensamos, puxa, será que vamos estar à altura de tamanho impacto que este livro tem? Às vezes as nossas palavras elas podem ofuscar a glória que esse texto tem. Mas pela graça de Deus nós cremos que ao longo dos próximos meses Deus vai usar poderosamente a igreja, os pregadores, para que esta palavra, o Evangelho, seja comunicado e impacte as nossas vidas, nos transforme e inclusive traga mais pessoas para o reino de Deus, que saiam das trevas para o reino da luz. E assim, Paulo escreve para uma igreja com que propósito? Veja, Paulo não fundou a igreja de Roma. Existe uma tradição que Paulo e Pedro fundaram a igreja de Roma, mas isso não está provado, provavelmente não foi assim. Nem Paulo nem Pedro fundaram a igreja de Roma. A igreja de Roma provavelmente foi fundada por cristãos judeus, inclusive a Bíblia relata em Atos que havia alguns lá no dia de Pentecostes que ouviram falar em línguas e possivelmente se converteram. E esses cristãos judeus foram para Roma e lá, informalmente, compartilharam a sua fé e viveram a sua fé. E provavelmente haviam várias igrejas que se reuniam nas casas de Roma. Roma era a capital do império. Aquele refrão, todos os caminhos levam a Roma, era uma realidade ainda mais verdadeira naquela época. E, portanto, as ideias transitavam e se encontravam na capital do Império Romano. E lá, portanto, as igrejas cresceram, ainda que provavelmente a par e independentemente de um trabalho missionário apostólico. Quando Paulo escreve a carta, já haviam diversas igrejas naquele local. E possivelmente havia uma tensão entre judeus e não judeus, ou seja, judeus cristãos e gentios cristãos. Por quê? Alguns registros de historiografia secular relatam que no ano 49, ou seja, aproximadamente aí uns 8, 9 anos antes de Paulo escrever essa carta, o imperador Cláudio expulsou os judeus da cidade de Roma. E os historiadores dizem que ele expulsou os judeus da cidade de Roma por causa de algumas confusões em torno de um tal de Crestus. Quem é Crestus? Não há nenhum registro na história sobre essa pessoa. Provavelmente o que aconteceu é que o historiador não entendeu muito bem o nome e uma corruptela desse nome. Na verdade, ele está dizendo que a controvérsia que causou uma divisão entre os judeus e confusão na cidade de Roma foi por causa de Cristo. Jesus Cristo. Em outras palavras, possivelmente a conversão de judeus levou a conflitos na sinagoga, os judeus estavam causando confusão na cidade e o imperador decidiu expulsá-los da cidade. Isso é indicativo de que havia uma igreja que era forte em meio ao povo judeu que habitava naquele lugar. Mas os judeus foram expulsos por causa dessa confusão, aparente confusão em torno de Jesus Cristo. Mas após o imperador Cláudio morrer, isso aconteceu poucos anos depois, os judeus puderam voltar para a cidade. E quando eles voltam para a cidade, eles encontram uma igreja já formada majoritariamente por gentios, ou seja, por não-judeus. Consequentemente, uma igreja que provavelmente mudou seus costumes, sua liturgia, uma igreja que as pessoas não eram circuncidadas e que não guardavam a lei, e é evidentemente que isso começa a trazer algumas tensões. Os gentios se achavam sucessores dos judeus e superiores aos judeus. E os judeus, por sua vez, consideravam os gentios como cristãos de segunda categoria, porque não guardavam a lei. Então, Paulo, quando escreve essa carta, provavelmente sabendo dessas tensões que haviam entre cristãos judeus e cristãos gentios, escreve uma carta procurando expor o evangelho de uma maneira sistemática e acalmar os ânimos, e por isso nós temos os capítulos 9 a 11 e depois as outras advertências sobre os fracos na fé, justamente para talvez lidar possíveis desconfortos que houvesse naquela igreja, naquela comunidade de Roma. E Paulo também escreve uma exposição do evangelho para provar aqueles cristãos que não o conhecem pessoalmente, provar que ele é um líder ortodoxo, porque Paulo a essa altura estava sendo difamado pelos judeus. Os judeus diziam que Paulo ensinava um evangelho que as pessoas não precisavam mais guardar a lei, que as pessoas podiam viver de qualquer maneira e que, portanto, ele não era uma pessoa piedosa, então ele precisa mostrar que ele de fato é uma pessoa piedosa e que o evangelho não surgiu do nada, mas sim está em continuidade com o Antigo Testamento e com a fé judaica e, na verdade, é o cumprimento das esperanças judaicas.
Assim, Paulo escreve essa carta para mostrar a sua ortodoxia e para promover a unidade do povo de Deus em torno de uma mensagem. Essa mensagem é o evangelho que ele expõe. É assim, portanto, que a maioria dos estudiosos entendem o propósito da carta de Paulo aos Romanos. E ela tem como tema, portanto, o evangelho. Evangelho esse que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o judeu e o gentil. E todos eles podem ser um só povo, unido em torno de uma só fé. E não há necessidade de divisões, pelo contrário, as divisões são um escândalo para a mensagem do evangelho. Se levamos a sério o evangelho ele está acima de qualquer distinção étnica, racial, social, política, econômica, enfim, qualquer que seja essa divisão. Essas são as considerações introdutórias, portanto, da carta de Paulo aos Romanos. E este mini tratado teológico será exposto ao longo das próximas semanas. Os 8 primeiros capítulos, portanto, vão resumir o Evangelho, vão falar da justificação pela fé, que é uma das doutrinas fundamentais, mas não a única, e vão enfatizar também a ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus, especialmente capítulo 8 da Carta aos Romanos. Depois, do capítulo 9 a 11, Paulo vai tratar da controvérsia em relação ao judaísmo. Qual o papel dos judeus em meio a essa nova mensagem do Evangelho, essas boas notícias do Evangelho? E por fim, nos capítulos 13 até 16, Paulo vai tratar das implicações práticas do Evangelho. Os relacionamentos com as autoridades, os relacionamentos entre a comunidade, uns com os outros e com o mundo ao seu redor, os mandamentos éticos, a maneira correta de se viver, as consequências, portanto, do Evangelho. E assim a carta tem seu encerramento com as saudações no capítulo 16. Rapidamente, este é o esboço da carta de Paulo aos Romanos, e desde já eu convido a igreja a fazer a leitura da carta, para chegar aqui nas nossas exposições já preparado, já sabendo, um coração aberto para ouvir as mensagens e talvez inclusive anotando suas dúvidas, para que ao longo da exposição ou talvez em algum momento conversando com os irmãos, essas dúvidas possam ser sanadas. Tenho certeza, meus irmãos, que vocês fizerem isso, o crescimento espiritual de vocês vai ser gigantesco e o coração de vocês vai ser aquecido, não importa o quão frio esteja o dia quando vocês fizerem essa leitura. Vamos, portanto, aos nossos 3 pontos aqui de exposição do texto. E, em primeiro lugar, Paulo. Eu já adiantei um pouquinho sobre Paulo e a apresentação de Paulo, e nós temos a sua apresentação no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo se apresenta, em primeiro lugar, como servo, grego doulos, escravo de Jesus Cristo. Por um lado, é um ato de humildade, mas por outro lado, é importante que lembrem, meus irmãos, que a escravidão ela era comum no mundo greco-romano, e muitas vezes ser escravo de alguém importante era melhor, muitas vezes não, praticamente sempre, era melhor ser escravo de alguém importante do que ser um plebeu livre. O status social de um escravo, de altos funcionários do império ou do imperador, era maior, inclusive o poder que essas pessoas detinham, na medida em que influenciavam as decisões das lideranças, era maior do que de um plebeu livre. E quando Paulo se apresenta como escravo de Jesus Cristo, não é necessariamente algo ruim que o rebaixe, mas ele está dizendo, olha, o meu Senhor é Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Portanto, eu não estou servindo qualquer pessoa, eu não estou servindo qualquer senhor de terras, qualquer proprietário rico. O meu Senhor, a quem eu sirvo, é Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, que tem poder sobre vida e morte, que tem poder sobre toda a criação. É a Ele que eu sirvo, eu sou o servo dele. E mais ainda, Paulo está vindo dentro da linha de continuidade do Antigo Testamento, quando várias lideranças da igreja, do povo de Israel do Antigo Testamento eram chamados de servos do Senhor, servos de Yahvé. Penso aqui, por exemplo, em Abraão, Moisés, o principal dos servos do Senhor, Davi,
também é considerado um servo do Senhor. Os profetas eram servos do Senhor. Isaías 53 nos fala do servo de Yahvé, portanto, o próprio Jesus Cristo, o Senhor de Paulo, é também considerado um servo de Deus. Então Paulo está nessa continuidade. Por um lado, ele usa uma linguagem que no mundo gentil ia ser entendida como um status, ele está servindo a pessoa mais poderosa que existe, e por outro lado, os judeus entenderiam que ele está em continuidade com as grandes lideranças do mundo, do povo de Israel, do povo do Antigo Testamento. Ele é servo de Jesus Cristo e ele foi chamado para ser apóstolo. Chamado é outra palavra, inclusive no latim a tradução da palavra vocacionado. Vocacionado significa chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo. E esse chamado veio direto do próprio Jesus Cristo a caminho de Damasco, como eu falei aqui na introdução. Ele não foi constituído, ele não se ofereceu eu quero ser apóstolo. Não é como hoje muitas pessoas se autoproclamam apóstolos, né? Uma heresia suprema, se autoproclamar apóstolo. Paulo não foi autoproclamado apóstolo, ele foi chamado, um encontro pessoal com o próprio Cristo. Mesmo ele não sendo um dos 12, ele foi pessoalmente chamado. E assim ele tem a autoridade de alguém que foi enviado por Deus. E os seus livros, suas cartas, o que nós lemos, tem a autoridade e a inspiração divina. Isso é um apóstolo de verdade. E não esses fake que existem por aí hoje. Os apóstolos ficaram no século I. E Paulo é um dos principais. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. E aqui, novamente, isso é como que uma especificação do seu chamado. Chamado para ser apóstolo, e apóstolo do quê? O enviado para quê? Para o Evangelho de Deus. E o Evangelho que ele vai transmitir, e aqui ele introduz o segundo ponto da nossa exposição. O Evangelho de Deus. Mas o primeiro ponto que nós temos que falar sobre o evangelho que Paulo prega como um chamado é que esse evangelho é de Deus. Deus é o autor, Deus é quem o executa, Deus é quem o transmite, Deus é quem planejou isso por toda a eternidade. Não é um evangelho dos apóstolos, não é um evangelho dos profetas, não é o evangelho de nenhuma mente humana, por mais brilhante que seja. É o Evangelho de Deus, isso está no coração de Deus, na vontade de Deus, eterna e perfeita. Esse é o Evangelho que Paulo vai transmitir. E Paulo quer que este Evangelho, aqui já entrando no segundo ponto, a partir do verso 2 até o verso 5, Paulo faz um parêntese aqui, porque as saudações, as cartas antigas, eram bem simples a saudação. Né? Seria tipo assim... Paulo, é tipo um depara mesmo. Paulo, à igreja de Roma, saudações. Isso seria uma carta típica do mundo greco-romano da época de Paulo. Paulo, à igreja de Roma, saúde ou saudações. O grego charem, né? Deseja que te vá bem, que estejam todos bem, meu desejo. Mas Paulo, ele não se limita às regras escritas, à prática, ao estilo literário da época, e ele muda isso, ele faz uma saudação grande. A saudação aqui da carta aos Romanos, inclusive, é a maior de todas as saudações de todas as cartas da Bíblia. Nenhuma tem tanta coisa. Esses 7 versículos aqui são uma saudação só. E Paulo se apresenta, veja, ele não apenas diz o seu nome, mas ele se qualifica, para que os romanos entendam que ele tem autoridade, e ele já começa a antecipar, resumidamente, aquilo que ele vai falar na carta, e usa 3 versículos para falar do conteúdo da carta. E depois, quando ele direciona a igreja de Roma, ele também vai falar um pouquinho sobre a igreja de Roma, ele não vai simplesmente dizer aos cristãos romanos. Então Paulo, ele trabalha porque ele quer que a sua saudação também seja uma saudação calorosa. Ele quer que a igreja receba isso também calorosamente. E aqui ele começa então, no segundo ponto, a falar do evangelho, esse evangelho de Deus. A palavra evangelho, nós já em diversas outras exposições nós falamos aqui. Quando pregamos o evangelho de Marcos, quando pregamos o evangelho de João, isso foi no ano passado, quando pregamos algumas mensagens também temáticas, em muitas ocasiões nós falamos sobre o significado da palavra evangelho. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Aliás, eu poderia resumir o tema dessa mensagem, seria as boas notícias da parte de Deus.
O Evangelho são boas notícias e são boas notícias que Deus nos transmite, que Deus nos dá. No mundo greco-romano, foi encontrado algumas inscrições que nos falam, por exemplo, que Augusto, o imperador Augusto, introduziu uma nova era. E o nascimento de Augusto era um evangelho, uma boa notícia, porque quando Augusto nasceu, alvoreceu uma nova era para a humanidade, uma era de paz e prosperidade. Este era o evangelho de Roma, um evangelho que depende das pessoas, dos líderes políticos, dos seres humanos. As boas notícias. Os gentios imediatamente pensariam nesse sentido de evangelho. As boas notícias de que agora podemos ter uma vida melhor, alvoreceu uma nova era para a humanidade. Já os judeus entenderiam, a palavra evangelho aqui, ela é uma tradução de termos hebraicos que nós encontramos nos profetas. Em Naum, em Isaías, quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias, evangelion, a tradução disso para o grego. As boas notícias, portanto, quais eram as boas notícias que os judeus aguardavam? As notícias de que Deus derrotaria os inimigos de seu povo e permitiria que Israel voltasse para sua terra e fosse estabelecido aquele reino eterno com um Messias, um governante escolhido por Deus, no qual o povo prosperaria como nunca antes na sua história, e o lobo comeria com o cordeiro, não haveria mais nenhum mal naquele monte, né? Ou seja, uma nova era que seria inaugurada, a salvação de Deus para o seu povo, em outras palavras. E é especialmente disso que Paulo está falando quando ele diz o Evangelho de Deus. É importante ter isso em mente enquanto formos lendo a carta de Paulo aos Romanos, porque ele fala de justificação, justiça de Deus, são termos que vão aparecer mais adiante, e esses termos estão conectados com a ideia de que Deus justifica o seu povo, ou seja, Deus salva ao seu povo. A justiça de Deus é salvar o seu povo e condenar os inimigos de seu povo. Deus condena os seus inimigos e destrói os seus inimigos e salva aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu. Isso é a justiça de Deus, é a justiça que Israel aguardava. E Paulo está dizendo, esse tempo da justiça já chegou, já aconteceu. O Evangelho de Deus, ou seja, a salvação para o povo de Deus, é uma realidade. E esse evangelho, Paulo quer provar, no verso 2 ele vai dizer, esse evangelho não é uma inovação, eu não estou aqui inventando uma nova mensagem, o cristianismo não é uma nova religião, ele não surgiu ali porque surgiu um galileu meio maluco que pregou uma mensagem, algumas pessoas acreditaram nele, não é isso, pelo contrário, o cristianismo tem um firme fundamento na tradição dos pais da nação de Israel, ele foi prometido por Deus por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. E percebam que Paulo tem o Antigo Testamento em alta conta. Sagradas Escrituras. A Bíblia é palavra de Deus. Não é que agora veio uma nova revelação e nós desconsideramos o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento é a Escritura Sagrada, é dada por Deus. E a mensagem do Evangelho, a mensagem que ele prega, está em continuidade com aquilo que foi pregado e ensinado no Antigo Testamento pelos profetas. O que Moisés falou, o que Davi sonhou, cantou nos Salmos, o que os profetas falaram, agora, e que foi prometido, essas promessas agora começaram a se cumprir. É o Evangelho de Deus. E como essas promessas se cumpriram? E em quem elas se cumpriram? O verso 13 então nos esclarece que em última instância, o Evangelho é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. Verso 3. Com respeito ao seu filho. Seu filho. Filho de quem? Filho de Deus. O Deus que prometeu por meio das Escrituras tem um filho. O Deus que tem um evangelho, uma boa notícia, ou seja, a boa notícia que os profetas falaram, agora aconteceu por meio do Filho de Deus. O seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A primeira verdade a respeito de Jesus Cristo, ele é descendente de Davi. Aí talvez,
talvez vocês e provavelmente os cristãos recém-convertidos do paganismo lá de Roma, os gentios, poderiam perguntar: e daí? O que tem esse Davi? Quando Paulo diz que Jesus é descendente de Davi segundo a carne, ele quer deixar estabelecido indiscutivelmente na história humana que Jesus foi uma pessoa real com uma existência real. E mais ainda, ele é o Messias prometido. E a palavra Messias no hebraico, ela é traduzida no grego para Christos. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós nos acostumamos com esse título, Jesus Cristo, Cristo, Cristo. Mas quando nós vemos Jesus Cristo, nós estamos dizendo Jesus o Messias, Jesus o Messias, Jesus o Messias. E Paulo está dizendo, portanto, e aqui, principalmente os judeus já de cara reconheceriam que Paulo está dizendo que Jesus Cristo cumpre as promessas que Deus fez a Davi. Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um descendente da sua casa que reinasse sobre o povo de Israel. Deus prometeu a Davi que o reino dele seria eterno. Mas como poderia ser eterno se Jerusalém for destruída e a monarquia nunca mais for restabelecida desde o ano 580 e alguma coisa antes de Cristo? A resposta é: a descendência de Davi ela foi preservada. E um desses descendentes de Davi, Jesus Cristo, é aquele que foi prometido a Davi que reinaria por toda a eternidade. Jesus, segundo a carne, e aqui o termo carne não é usado num sentido pejorativo necessariamente, mas é sinônimo de humanidade. Numa perspectiva humana, e a humanidade é também transitória, mas dessa perspectiva, e a perspectiva guardada pelos judeus, Jesus é o Messias, ele é o escolhido de Deus. Ou seja, aquele que iria salvar o povo de Deus é Jesus Cristo. O Evangelho de Deus consiste nisso. Jesus Cristo, descendente de Davi, o rei, portanto, o rei soberano. Mas o Evangelho não se esgota aqui. A mensagem do Evangelho seria incompleta, e bastante incompleta, se não fosse o versículo 4. E o versículo 4 é que torna, mais do que nada, o Evangelho boas notícias da parte de Deus, e não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. O qual foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode parecer, existe uma expressão na língua portuguesa, né, que é a tautologia. É tautológico dizer que o Filho de Deus foi designado Filho por Deus. Como assim? Na ressurreição, Jesus, o eterno Filho de Deus, na sua ressurreição foi designado Filho de Deus com poder. É tautológico, é repetitivo. Como assim? Ele já era filho? Como ele foi designado filho novamente? Esse é um dos versículos de mais difícil interpretação deste trecho aqui que nós lemos e que estamos expondo. Mas a ideia aqui, a tradução designado, talvez ela não traduza adequadamente o que o autor bíblico quis dizer. Uma tradução possível para designado, a alternativa seria: ele foi apontado, ele foi apresentado como Filho de Deus em poder por meio da ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e ao ressuscitar dos mortos, ele passou, a sua natureza não mudou, ele não se tornou o Filho de Deus, como alguns hereges diziam, ele não se tornou o Filho de Deus naquele momento da ressurreição, mas agora ele é apresentado formalmente para todos como Filho de Deus, e já não há mais nenhuma dúvida, porque a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos prova que ele era o escolhido, que ele é o Filho de Deus e que, na verdade, ele tem a mesma natureza do próprio Deus, porque somente o próprio Deus pode dar vida e ressurgir dentre os mortos. E ele foi ressuscitado em poder pelo Espírito de Santidade. Espírito de Santidade aqui, há controvérsia sobre o significado ou não, mas muito provavelmente está se referindo sim ao Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito de Deus que ressuscita Jesus dentre os mortos. Agora, percebam vocês, portanto, meus irmãos, como a saudação de Paulo à igreja de Roma é trinitária.
Estando correta essa interpretação, é o Evangelho de Deus que diz respeito ao Filho de Deus que foi ressuscitado pelo Espírito de Santidade, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus. A Trindade eterna participa, toda a Trindade está envolvida com esse Evangelho. E Jesus Cristo, portanto, ele não é apenas um rei humano. Ele não é apenas o Messias esperado, descendente de Davi, que reinará e que reina. Mas ele também é o Filho de Deus com poder. E que poder é esse? Mais adiante veremos nas próximas mensagens. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele tem o poder de salvar todo aquele que se achega a ele. A salvação tão aguardada por Israel no Antigo Testamento chegou, e chegou não apenas ao povo de Israel, mas para todos aqueles que se achegam a este Filho de Deus em poder que ressuscitou dentre os mortos. O Espírito de Santidade o ressuscita com poder, e agora a ressurreição com poder significa que uma nova era, uma era no poder do Espírito Santo é inaugurada por meio da ressurreição. As coisas podem parecer, para quem vivesse naquela época, poderia parecer que nada mudou no mundo, mas o fato é que as coisas não eram mais as mesmas, porque a ressurreição de Jesus Cristo inaugura uma nova era na qual o Espírito de Deus é derramado e na qual o Espírito de Deus começa a agir poderosamente, especialmente por meio da sua palavra, para converter uma multidão de pessoas que agora professarão a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa claro, Jesus Cristo, nosso Senhor, Kyrios no grego, nosso Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Ele não é apenas um rei, ele não é apenas uma pessoa exaltada, ele não é apenas um grande mestre. Ele é Senhor, ele deve ser obedecido. Nós somos chamados a nos submeter a ele. E por isso o verso 5 nos dá a complementação necessária do significado do Evangelho. Por intermédio de quem viemos a receber, aqui Paulo fala no plural, né, dele e dos demais apóstolos, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, ou poderia ser traduzido para a glória do seu nome. Jesus Cristo, Senhor, capacita algumas pessoas para transmitir o Evangelho, mas essa transmissão do Evangelho é para a glória do seu nome, antes de mais nada. É para que Deus seja glorificado. Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E aqui a expressão obediência por fé. Nós, no cristianismo ocidental, às vezes fazemos contraposição entre fé e obras, né? A fé e obra, fé. Ah, não, eu tenho fé, mas falta obra, eu tenho obra, mas falta fé. Mas Paulo deixa claro já no início da epístola aos Romanos, a fé tem uma relação muito íntima com as obras, com a obediência, em outras palavras. Não existe fé sem obediência, assim como não existe verdadeira obediência sem fé. Quem obedece sem fé não obedece. Quem tem fé e não obedece, na verdade não tem fé. Não são as mesmas coisas, não são coisas idênticas, não são sinônimos, é importante ter isso claro também. Fé não é sinônimo de obediência, mas a fé vem acompanhada de obediência. E Paulo está dizendo que o Evangelho, a boa notícia, a notícia mais importante que nós poderíamos ter recebido, que é a salvação, a vida eterna com Deus, essa boa notícia significa que nós somos chamados para obediência por fé. E obediência por fé significa o que, em outras palavras? Que entre todos os gentios nós chamaremos Jesus de Senhor. Ele é o nosso Senhor. E todo Senhor deve, portanto, ser obedecido, deve ser servido. Não é apenas Paulo que é servo de Jesus Cristo. Todos nós que somos seu povo, somos também chamados a obedecê-lo. E assim Paulo passa para o terceiro e último ponto da sua saudação, quando ele se dirige aos destinatários, à igreja. E aí nós temos os versos 6 e 7. Paulo diz que no verso 5 ele tem um apostolado entre os gentios, ou seja, entre os que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a lei de Moisés, que não serviam, né, o Deus de Israel, o Deus que se revelou, né, ao povo de Israel. E Paulo diz que
no verso 6, de cujo número, ou seja, aqueles chamados à obediência por fé, de cujo número sois também vós. Ou seja, vocês também são, vocês, igreja de Roma. Então, veja, Paulo não está escrevendo para a cidade de Roma, ele está escrevendo para a igreja, para as pessoas que em algum momento de sua vida professaram a fé em Jesus Cristo. E ele diz, vocês também estão entre esses que entre os gentios foram chamados para confessar Jesus Cristo como Senhor. E vocês também foram chamados, em última instância com isso, a serdes de Jesus Cristo. Aquela pergunta, a número 1, que está lá no nosso Catecismo Nova Cidade, que por sua vez se baseia no Catecismo de Heidelberg, qual a nossa única esperança na vida e na morte? Ela se baseia especialmente, não apenas nesse, mas especialmente neste versículo. Porque nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. A nossa única esperança na vida e na morte é que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos na vida e na morte, corpo e alma, a Deus e ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o Catecismo de Heidelberg ele continua, ele vai fazer todo um resumo da vida e obra de Jesus Cristo a nosso favor. Que ele viveu, que ele morreu, que ele nos redimiu pelo seu sangue derramado. E é por isso que nós vivemos, e ele complementa, e nós vivemos para ele, uma vida de obediência para ele. Nós somos chamados, e aqui a palavra chamado, normalmente vocação, chamado, é um chamado eficaz. O que é chamado eficaz? É que quando Deus chama, ele não está convidando, não é um convite. Ah, se tu quiser aqui tem um Jesus aqui para ti, tu pode servir e ter a vida eterna. Não é um convite. Quando Deus de fato chama, nós não resistimos. Isso ao longo da carta de Paulo aos Romanos também vai ficar claro. E veja, não é que é algo que é contra a nossa vontade. Não é contra a nossa vontade, nós respondemos conforme a nossa vontade. Mas a nossa vontade é de tal maneira impactada com o chamado de Deus que não tem como resistir. É um chamado, é bom demais, é maravilhoso demais para que nós, em nossa humanidade medíocre e caída, possamos resistir. E a igreja ela foi chamada para pertencer a Jesus Cristo. Assim como Israel era o povo escolhido de Deus e pertencia a Deus, nós também, os gentios e os cristãos de Roma, que não eram nada, agora eles pertencem a Jesus Cristo, eles são propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Eles não precisam mais andar angustiados, aplacar a ira de algum Deus e talvez estar com medo dos deuses irados. Não, eles estão libertos de tudo isso. Eles pertencem de Jesus Cristo, que, o verso 7 vai nos dizer, que os ama, todos os amados de Deus que estão em Roma. Pertencer a Jesus Cristo significa ser amado por Jesus Cristo. Na semana passada o pastor Leão nos falou sobre isso, o amor de Deus derramado em nossos corações, Deus que nos ama. Esse é um dos cernes, um dos centros que nós podemos dizer da mensagem do Evangelho. Deus ama o seu povo, Deus nos ama. E pertencer a Jesus Cristo não é uma escravidão ruim, não é uma opressão, não é um fardo, mas pelo contrário é verdadeira liberdade, porque nós pertencemos não a um Senhor arbitrário que castiga o seu servo, nós pertencemos ao Senhor que nos ama, e a obediência é para o nosso próprio bem, não para a nossa ruína ou para a nossa destruição. Os amados de Deus que estão em Roma, esses amados de Deus, e Paulo quer deixar claro, e por isso ele, de alguma maneira, ele fala uma expressão que repete a ideia da obediência da fé: vocês são chamados para ser de santos. Tem até uma outra tradução, uma tradução alternativa que alguns estudiosos fazem, santos porque foram chamados. Essa talvez seja uma expressão até mais adequada para a ideia que Paulo quer transmitir aqui. Nós somos santos porque fomos chamados. Se fomos chamados, seremos santos. E não tem como separar uma coisa da outra. Mas também dizer que somos chamados para ser santos também expressa uma ideia que também é correta, de que se por um lado nós já somos santos porque Deus nos chamou, nós também temos uma missão nesse mundo de ser santo porque Ele é santo.
ou seja, refletir o seu caráter em nossas vidas à medida em que vivemos conforme esse evangelho, ou seja, a justiça de Deus castigando os nossos inimigos, a morte, o pecado de Satanás e nos salvando desses inimigos e nos dando a vida eterna com ele. E agora, portanto, somos chamados a ser santos. E a essa igreja, e com essa expressão, amados de Deus, santos e pertencentes a Jesus Cristo, essas três qualificações que Paulo dá para os cristãos que estão em Roma, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que eles têm o mesmo status que o povo de Israel no Antigo Testamento tinha. Ou seja, eles são o povo escolhido de Deus. Eles são o povo amado de Deus. Eles são a menina dos olhos de Deus. E Deus os ama e os protege. E eles podem estar seguros disso, de que eles estão no amor de Deus. E que eles são o seu povo, portanto, e portanto Deus fará tudo para preservar e para fazer o seu povo crescer. Então Israel, a igreja de Roma, mesmo não sendo majoritariamente judaica, e tendo muitos gentios, ela pode ter a certeza que Deus os ama, que Deus cuida e que eles são povo de Deus. E a essa igreja, Paulo deseja graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo dá uma saudação, uma adaptação de um estilo estilístico greco-romano. Paulo faz uma adaptação para deixar a sua carta tipicamente cristã. Ele não deseja simplesmente charem, ou seja, saúde, saudações, mas ele deseja chares, ou seja, graça, a graça de Deus, o amor gracioso de Deus que tem misericórdia de quem não merece. Que esse amor de Deus, essa graça, esse cuidado de Deus esteja sobre a igreja. E também a paz. Eirene no grego, tradução de shalom, ou seja, a vida plena, alegria, saúde, uma existência cheia de significado, a vida plena que é o alvo de toda a humanidade, que todos buscam. Paulo deseja que a igreja de Roma tenha isso. Pela graça de Deus, ela tenha essa paz, essa verdadeira paz que vai muito além da mera ausência de guerra. E essa paz e essa graça, ela vem do nosso Pai. Vejam bem, nosso Pai. Deus é Pai. Desde cedo, Paulo deixa claro que Deus agora é Pai, não é simplesmente um Senhor, mas é Pai dos cristãos que estão em Roma. Deus nosso Pai e do Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo. E assim, a saudação de Paulo termina. E eu gostaria, para encerrar essa mensagem, de fazer 3 pequenas aplicações que recapitulam, então, aquilo que nós falamos, né? De algumas ideias importantes aqui dessa saudação de Paulo à igreja de Roma. E eu quero focar aqui especialmente no que Paulo fala a respeito do Evangelho e da igreja de Roma. Em primeiro lugar, relembrando que Paulo diz que nós somos chamados. Isso faz parte do Evangelho. Fomos chamados para sermos povo santo de Deus. Se fôssemos resumir aquelas qualificações, a apresentação da igreja e o conteúdo do Evangelho, nós poderíamos dizer isso. Chamados para ser povo santo de Deus, por meio de Jesus Cristo, evidentemente. Por isso pertencemos a Jesus Cristo. Isso significa, em primeiro lugar, não vem de nós, não é mérito. Se estamos aqui, se professamos a fé em Jesus Cristo, é porque um dia Deus nos chamou. Um dia o seu Espírito usou alguém, a pregação da palavra, algum amigo, algum parente, algum irmão, enfim, alguém nos transmitiu o Evangelho, essa boa notícia. Essa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação, e que nele temos salvação e vida eterna. E ao ouvir essa mensagem, nós respondemos ao chamado. E ao responder esse chamado, nós agora nos tornamos povo de Deus, e um povo que é chamado, por sua vez, a ser santo como Deus é santo. Deus nos separou, aqui a santidade evoca essa ideia de consagração e de separação. Assim como o povo de Israel foi separado, e a lei de Moisés ela indicava tudo aquilo, né?
não pode comer isso, não pode fazer aquilo, tem várias leis cerimoniais. A ideia de todos aqueles rituais era expressar a separação. Israel tinha costumes, hábitos cerimoniais diferentes dos povos e nações ao seu redor, para ilustrar que eles eram um povo separado, um povo santo, um povo diferente. Essas restrições cerimoniais, elas caíram, elas eram apenas um tipo, ou seja, algo que demonstrava o fato de que nós somos chamados a ser santos e compartilhar, portanto, da santidade moral, da pureza, da ética que Deus ensina, de refletir o caráter santo de Deus, o caráter justo de Deus. E, portanto, a nossa vida nós somos chamados a viver em santidade e a viver como um povo. E se somos povo de Deus, e se o amor de Deus nos alcançou, isso significa que nós temos uma esperança. E vejam, nós vivemos um tempo difícil aqui em nosso estado, em nossa cidade, com as inundações, vemos muitas pessoas sofrer, alguns dos nossos irmãos aqui também perderam quase tudo. E o que nós vemos muitas vezes é a perda de esperança. E sim, que bom quando a igreja, os irmãos, a sociedade se une e consegue restaurar as condições das pessoas, a vida das pessoas, e que bom que nós vemos essa demonstração de amor. Mas toda essa demonstração de amor, e que vemos inclusive no meio do povo de Deus, ela está fundamentada na esperança cristã, e na esperança que vem do Evangelho, a esperança de que Deus nos chamou, de que nos constituiu como povo, e a esperança de que Ele nos dará a vida eterna e uma vida plena onde já não haverá sofrimento. E a esperança de que todas as coisas que nos acontecem, e até mesmo o sofrimento e o mal, elas não fogem, não escapam do controle da mão de Deus, e como Paulo vai dizer mais adiante, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, novamente a palavra vai aparecer, segundo o seu propósito. Deus quer nos tornar mais semelhantes a Ele. Nossa vida ela tem um propósito, e o propósito é nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque pertencemos a Ele. E essa esperança deve nos consolar e nos confortar no dia a dia, em nossas caminhadas, em nossos sofrimentos, em nossos desafios e também em nossa prosperidade, porque às vezes a nossa prosperidade nos afasta e nos faz esquecer do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Mas que Deus nos livre disso e nos conforte e nos console com essa verdade. Mas essa verdade nos leva a uma segunda aplicação, que é o fato de que se pertencemos a Cristo, somos seu povo, e Paulo diz com todas as letras, pertencemos a Jesus Cristo, isso significa que a nossa vida não está em nossas mãos. Nos últimos 2 domingos nós falamos um pouco sobre isso, nas pregações, a minha pregação, a pregação do pastor Leon, e aqui novamente nós relembramos disso. A nossa vida não nos pertence. Catecismos e livros foram escritos para trabalhar essa reflexão. Se a nossa vida não nos pertence, nós somos chamados a repensar nossas prioridades. Será que nossas vidas demonstram a quem pertencemos? As nossas escolhas, nossas prioridades. E aqui é importante lembrar, meus irmãos, é um privilégio, pertencer a Cristo não é um fardo, é um privilégio. Obedecer a Cristo é um privilégio. O Senhor, o nosso Senhor, Ele tem todo o poder sobre a vida e a morte, o poder sobre a criação. Então servi-lo é um privilégio. Agora veja bem, se nós servimos o Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos em poder, e Ele foi constituído Senhor de toda a criação, e Ele tem poder para salvar todo aquele que crê, por que nós somos às vezes tão fracos e tão desanimados na nossa adoração, na nossa vida de serviço? Vejam, hoje é um dia frio, fazendo 3, 4 graus, um dia bonito, com sol, mas frio. A igreja hoje nós temos um público bom, mas eu tenho certeza que algumas pessoas faltaram por causa do frio. Vocês acham que isso é uma atitude de alguém que serve Jesus Cristo? Que de fato pode dizer, eu pertenço a Jesus Cristo, por isso quando faz frio eu não vou no culto. Quando chove, é bom ficar dormindo com o barulhinho da chuva, eu não vou no culto.
Eu não vou... Veja só, o culto não é uma questão formal, vocês não estão aqui para bater ponto, para me agradar, para agradar alguns dos obreiros. Não é isso. Né? Não é a mim que... Se ofende alguém, não é a mim, é a Deus. O culto é uma expressão de adoração. Se nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo, que é Senhor, que ressuscitou dos mortos, Ele é digno de adoração. Então, como que nós podemos viver a nossa vida sem adoração, sem adorá-lo, sem servi-lo, sem definir nossas prioridades e escolhas a partir disso? E essa aplicação aqui, de alguma maneira, vai para aqueles que ficaram em casa por causa do frio hoje. Se assistiram depois pela internet. É óbvio, se alguém está doente, veja, eu sei, se a pessoa está doente, ela não pode sair, se ela não pode pegar frio ou chuva, nós entendemos. A pessoa está de férias, enfim, todos têm direito a isso, enfim. Mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas acomodadas que ficam em casa porque está frio, porque está cansado, porque choveu. É importante lembrar uma coisa: se alguém vier com a desculpa de que é dia de descanso e precisa descansar, eu só quero lhes lembrar que dia de descanso, a origem do dia de descanso é a Escritura. É uma prática judaico-cristã, porque os pagãos não tinham. E o dia de descanso sempre esteve conectado com a adoração, com culto a Deus. Nós descansamos e cultuamos a Deus. Logo, se não tem adoração, não tem sentido ter dia de descanso. Então, quando você fica em casa para descansar em vez de cultuar a Deus, você está blasfemando contra Deus. Dia de descanso é para ser vivido na presença de Deus, meus irmãos. Deus quer ser adorado. Deus deve, na verdade, não somente quer, Ele deve ser adorado. E nós pertencemos a Ele. E, assim, às vezes nós precisamos ser chacoalhados, né? Chacoalhados para sairmos do nosso estado de inércia, do nosso estado de estou acostumado. Porque nós, e veja, eu não estou falando aqui por simplesmente, ele se acha perfeito. Porque eu sei, eu também sou humano, eu passo pelas mesmas tentações. Também no passado passei por tentações assim. E pela graça de Deus, Deus muitas vezes nos dá força para, quando às vezes não estamos com aquela vontade, estamos cansados, não estamos aquele ano, mas cultuar a Deus, servir a Deus, vir à casa de Deus. Também na nossa casa, orarmos, meditarmos na Escritura. Porque também eu cultuo a Deus na igreja, mas durante a semana eu não oro, não medito a Escritura. Você é um ateu na prática. Você não pertence a Jesus Cristo, ou pertence, mas esqueceu que pertence. Pode estar passando por um momento ruim e você esqueceu que você pertence, mas lembre-se hoje, você pertence a Jesus Cristo. Você deve ter um relacionamento com Ele. Você deve estar voltado para a Escritura. Você deve dedicar a sua vida a Ele. Então, finanças, tempo, escolhas, tudo isso é impactado pelo fato de você pertencer a Jesus Cristo. Então eu deixo isso em aberto, para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. E aqueles que não estiveram no culto hoje, talvez assistam a pregação, que também pensem nisso. Por que eu não vim? Por que eu faltei? Estou acomodado? Se estou acomodado, então é hora de tomar vergonha na cara e parar com isso. Porque é uma vergonha e é inaceitável simplesmente parar de frequentar o culto porque é cansado, porque faz frio. E mais ainda nós que somos gaúchos, né? Poxa, frio nós estamos acostumados, não é desculpa. Se alguém está doente, pode até ser, mas se não está doente, frio não é desculpa para faltar o culto. E chuva também não. Então, ninguém precisa se justificar para mim, a justificativa é para Deus, não para mim, para a sua consciência. Mas eu convido a fazer uma reflexão. Nossas vidas indicam que pertencemos a Jesus Cristo ou não? Essa é a reflexão, a segunda reflexão. E a terceira e última, porque o nosso tempo já está bastante avançado, nossa terceira e última aplicação, quanto à fé e obediência. A obediência que vem da fé. Como falei na exposição, não podemos separar o que anda sempre junto na Escritura.
Isso significa, em outras palavras, meus irmãos, que a vida cristã é uma caminhada. A vida cristã, ela é um discipulado. Nós somos discípulos, que significa dizer que somos seguidores. Pertencemos a Jesus Cristo e somos seguidores de Jesus Cristo. Estamos em uma caminhada de fé. E uma caminhada significa que seremos desafiados. Em uma caminhada significa que encontraremos contratempos no caminho. Em uma caminhada significa que seremos tentados a não seguir Jesus Cristo, a não obedecer ou a desviarmos e procurarmos atalhos. Mas o fato é que na vida cristã não basta simplesmente aceitar Jesus Cristo. Eu conheço as 4 leis espirituais, eu abri meu coraçãozinho, disse, eu creio em Jesus, eu fiz uma oração, entreguei meu coraçãozinho para Jesus, agora eu sou cristão e está tudo bem. E não está tudo bem. Isso é apenas o início da caminhada. Sim, está bem no sentido de que você deu um passo importante, mas isso é apenas o início da caminhada. Paulo deixa bem claro já no início da carta aos Romanos, isso vai depois ficar mais claro ao longo da exposição. A fé que justifica sem obras, ela vem acompanhada da obediência. Ela vem acompanhada de um discipulado e de uma caminhada. E, portanto, meus irmãos, essa manhã nós somos chamados novamente a pensar nas nossas atitudes e nas nossas ações e na autenticidade da nossa fé. Será que a nossa caminhada discipulada é uma coisa que ficou no passado? Será que teve um momento em que tivemos experiências com Deus, Deus falou no nosso coração, nos emocionamos, fizemos promessas, eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir com fidelidade, eu vou estar envolvido, eu vou evangelizar, eu vou compartilhar o Evangelho, eu vou viver uma vida de uma maneira que agrade a Deus, vou fazer o bem. E o tempo passou e talvez tudo isso tenha ficado pelo caminho. Será que é o seu caso nessa manhã? Se for esse seu caso, a palavra de Deus nos chama hoje novamente a renovarmos os nossos compromissos da aliança que temos com Deus. Nós somos chamados a professar que Jesus Cristo é nosso Senhor. E se Ele é Senhor, significa que a fé se manifesta em obediência. A obediência é uma consequência. Portanto, medite na Escritura, aprenda a vontade de Deus e pratique a vontade de Deus. Do contrário, você estará cada vez mais manifestando que talvez você não seja um servo de Deus. Mas que Deus ajude o seu povo dessa manhã e faça com que todos aqui renovem seus compromissos e, se já o servem, que continuem a servindo a Jesus Cristo como Senhor em fidelidade, até o dia da sua vinda. E enquanto Ele não vier, que possamos também compartilhar essa mensagem do Evangelho. O Evangelho que é Jesus Cristo, aquele que, descendente de Davi, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para nossa salvação e para que tenhamos não somente a vida eterna, mas uma vida eterna em comunhão com Deus, cheio de significado, uma existência plena, no sentido mais pleno da palavra. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.